Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre as formas literárias, ou melhor, dar continuidade a esse assunto, né? Que é o nosso assunto do terceiro bimestre de literatura e nós já tivemos uma videoaula sobre ele. Então hoje a gente vai dar continuidade. Mas vamos primeiro relembrar, né, sobre o que nós falamos na videoaula anterior, né? Nós falamos que são três as formas em que os textos literários podem ser produzidos. Quais são essas três formas? Poema, prosa e peça teatral. Então vamos lá, vamos relembrar, né, as informações sobre poema. Caracterizado pela escolha precisa das palavras, que essa escolha é feita sempre em função dos valores semânticos, né? Principalmente os conotativos, que são aquele sentido que não é o sentido do dicionário, né, que é o sentido denotativo, é aquele sentido em que a palavra tem um significado ampliado, e também valores sonoros, né? Muitos poemas a gente acompanha pelo ritmo que ele possui, né? Então o poema consiste no arranjo harmônico das palavras. As palavras não são simplesmente escolhidas para transmitir uma mensagem. Não, elas são meticulosamente escolhidas. Muitas vezes elas são escolhidas em função do som, ou em função do tamanho, ou em função de um significado ampliado. Então, o poema, ele se organiza, né, em versos e estrofes, lembrando que versos são cada linha, estrofes já são aqueles blocos, né, de linhas, os blocos de versos. Pode ter rima, pode ter métrica, né? Teve uma época que os poemas eram feitos ali seguindo, se uma linha tinha um determinado tamanho, ou seja, se um verso tinha determinado tamanho, seguia, porque essa contagem silábica ela foi muito valorizada, né? Porque o tamanho dá a quantidade de sílabas, mas as sílabas do poema são um pouco diferentes das sílabas que a gente conhece de língua portuguesa, de separação de sílabas, mas são diferentes, mas têm uma certa semelhança, é aquela mesma contagem. Ela foi muito valorizada até o início do século XX, né? E acontecia até se uma obra não se encaixasse, né, naquelas normas de metrificação, ali com todos os versos do mesmo tamanho, nem era considerado um poema. Mas a partir do modernismo, né, um movimento cultural que surgiu na Europa, que rompeu com o classicismo, em que era tudo muito certinho, tudo seguindo um padrão, os versos ganharam essa liberdade, né? E hoje há os chamados versos livres, que não seguem uma métrica. Vocês pegam poemas mais antigos e os versos são todos do mesmo tamanho, né? Mesmo do mesmo tamanho, que vai dar a mesma quantidade de sílabas métricas. E se pegar um poema mais moderno, ele pode ou não seguir. Às vezes tem um verso que é apenas uma palavra, o outro verso já vai até o final da linha, né? Então vai variando aí, que são os chamados versos livres. A gente tem aí os tipos de poema: lírico, dramático, narrativo ou épico. E a gente chega então em ficção em prosa, que são os textos criados de forma corrida, os chamados de forma corrida, né, organizados em parágrafos, cuja intenção é, podemos dizer assim, a grosso modo, a exposição de uma ideia, fatos ou de uma história. Né, para os textos em prosa, importa muito mais a clareza do que o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras, ou seja, o contrário do poema, né? Quando a gente fala de poema, a gente fala muito de ritmo, de rima, de sonoridade das palavras, que acabei de falar, que muitas vezes elas são escolhidas, né, em função do som que ela traz ali para aquele contexto que ela está sendo inserida. Em prosa já não acontece isso, né? Em prosa as palavras é muito mais importante a clareza do que essa função, né? São divididos de acordo com o tamanho e, de certa forma, pela complexidade do texto. O conto é curto, o romance é longo e a novela fica ali variando, né?
Jornais, cartas e e-mails também são exemplos de texto em prosa, para que fique bem claro, né, essa questão. Sendo que não são de ficção, não são textos literários. Nós estamos falando de textos literários, de formas literárias. Eu gosto sempre de ressaltar isso para que o aluno não fique confuso, né? Nós estamos falando das 3 formas literárias, ou seja, os textos literários, eles podem ser escritos em forma de poema. Observem que eu não estou falando de conteúdo, estou falando de forma. Em forma de poema que tem o quê? Versos e estrofes. Ou ficção em prosa, que são aqueles textos em parágrafos que começam aqui na margem e vão até outra margem. Dá ponto, continua, ou se for ponto parágrafo, muda de linha e faz aquele afastamento da margem. Sim, em prosa, sendo que nós estamos falando de ficção, ou seja, textos que são inventados. Diferente aí de jornais, cartas e e-mails, também em prosa? Sim, também em prosa, também com essa construção em parágrafos, mas não são de ficção. Ok? Para que fique bem claro e não sobre aí dúvidas, né? A gente pode considerar que o romance, né, ele surgiu no início do século XVII com Dom Quixote de La Mancha de Miguel de Cervantes. E podemos ainda falar sobre a prosa literária, né, que durante o período colonial ela praticamente não existiu no Brasil, e foi a partir aí de publicações de O Filho de Pescador, por Teixeira de Souza, em 1843, e de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, em 1844, que tem início essa tradição prosaica aí brasileira. Se a gente fosse falar de texto em prosa, a gente poderia citar a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas a Carta de Pero Vaz de Caminha é ficção? Não, né? Ele narrou ali através de um texto em prosa, sim, né? Período colonial, né? Antes até, né, de literatura informativa, ainda nem era período colonial. Ele narrou a história que ele estava vendo, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, então não foi ficcional. Diz que foi em prosa, sim. Por isso é muito interessante a gente fazer esse ressalte do que é ficção e do que não é ficção, porque nós temos em prosa ficção e não ficção, texto literário e texto não literário, ok? Então aí só com essas 2 obras aí, O Filho do Pescador e A Moreninha, que a gente tem aí o início dessa tradição. Ambos romances aí fizeram parte do romantismo, né? Propõe o romance como forma, né? Na época era comum que esses romances eles fossem lançados em formato de folhetim, ou seja, a cada semana um novo capítulo era publicado em um jornal de grande circulação. E só depois eles viravam um livro. Né? Muitas histórias, essa Moreninha é uma obra que já foi lida pelo 9º ano, acho que foi ano passado, foi o paradidático do ano passado, do 9º ano. É uma obra que, antes dela virar livro, né, assim como várias outras, eram publicadas nos jornais da época. Cada edição trazia um pedacinho da história e só depois a história virava livro. E um detalhe aí também muito interessante da gente falar. Poema, prosa e poesia, que costuma também trazer muita confusão, costuma causar muita confusão. Algumas pessoas consideram essas palavras sinônimas, né? Poema, prosa e poesia, tudo a mesma coisa. Não tem nada é a mesma coisa. E mais comum ainda, poema e poesia. Eu estou lendo uma poesia, e você olha, a pessoa está lendo um poema. O poema é o gênero textual que é dividido em estrofes e versos, geralmente aí composto por frases que emocionam, tocam a sensibilidade, sugerem emoções, e cada um sente isso de uma forma. A prosa, né, já tem um tema que reflete uma realidade exterior, não tem tanto a ver com esse mundo interior de quem está escrevendo, né? Ela é mais objetiva, mais concreta,
se utilizam as linhas contínuas, e pode ser ficção ou não, como eu acabei de falar. Pode ser inventado ou não. Já poesia, então o que vem a ser poesia? É tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos. Então é qualquer forma de arte que inspira e encanta, que é sublime e bela. Então, a poesia em prosa também dá autonomia ao autor de compor um texto poético não construído em versos, desde que tenha harmonia, ritmo e esse componente aí que causa a emoção. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente pode ter uma prosa que possua poesia. Só os poemas possuem poesia? De forma alguma. Outras obras, inclusive, você pode olhar uma obra de arte, um quadro, por exemplo, e ter poesia. Por quê? Porque encanta, inspira. Então, isso é muito importante de se saber. Poema é a forma, como nós temos a forma de prosa. E tanto a prosa como o poema sempre vai ter poesia. E a prosa pode ter ou não, como uma escultura pode ter, como uma pintura pode ter, ok? Então, jamais, a partir de agora, confundir esses três itens aí. Poema uma coisa, prosa outra coisa e poesia outra coisa ainda. Você não lê uma poesia, você lê o poema, forma, ok? E chegamos assim ao nosso último aí, né? A nossa última forma literária, que é a peça teatral, né? Uma peça de teatro é uma forma literária normalmente constituída de diálogos entre personagens e destinada a ser encenada e não apenas lida. Quando alguém faz a opção de escrever um texto em forma, né, de peça teatral, que é uma forma, a gente não está falando das formas, o objetivo não é que seja apenas lida, é que seja encenada também, né? O texto pode ser dramático, né? A gente chama ou de texto teatral, ou de texto dramático, ou de peça teatral, ou de texto dramático, entendeu? Variação aí nos nomes. Eu trouxe um exemplo, o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, aí teve uma adaptação aí pela Carla Câmara. Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João. Querem convencê-lo a bezer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Tivemos aí uma abertura, né, para que quem estiver lendo se situe no que está acontecendo. E a partir daí vieram as falas. O que o Chicó fala? Padre João. Aí o João Grilo fala o quê? Padre João, Padre João. E o padre, que vai aparecendo em frente à igreja, observem que há essa indicação, que gritaria é essa? E a partir daí a conversa se desenrola. Mas observem que tem aí a interrogação, marcando que é uma pergunta, com desprezo, olha aí no padre, com desprezo. Significa que ele fala, ó, um cachorro. Não, ele fala, um cachorro? Ele responde, essa pergunta que ele faz respondendo, né, é com desprezo. Então, mostrando que quem tiver essa fala vai ter que falar com esse desdém. Então, esse é um texto em forma de peça teatral. Ele não traz apenas as falas, porque, como eu acabei de falar, ele não é feito apenas para ser lido. Ele é feito para ser encenado. Então, vem as indicações do que pode acontecer, ou melhor, do que deve acontecer durante essa encenação. As peças teatrais, né, tal como a gente conhece hoje aqui no mundo ocidental, surgiram na Grécia Antiga. Eu coloquei até aí, né, uma ilustração. Hoje a gente tem um teatro completamente diferente, né? A gente tem um teatro coberto, cadeiras confortáveis, né, com controles de iluminação. Olha aí como era na Grécia Antiga, né? Como era a estrutura do teatro na Grécia Antiga, né? Onde aí a gente começou tudo, digamos assim. Nas encenações, os atores devem respeitar o roteiro,
que é feito por um dramaturgo. O diretor tem o papel de fazer com que o roteiro seja cumprido, né, nos mínimos detalhes. Disso vai depender o sucesso da peça, né? E também é responsável por dirigir. Se é para ser encenado, tem que ter ensaio, né? Senão vai chegar lá na hora da apresentação, na hora da encenação, ninguém vai lembrar o que tem que falar, como é que vai falar, né? Então tem os ensaios, tem os cenógrafos também, que são muito importantes, né? Eles caracterizam o espaço onde a peça é apresentada. E assim o texto teatral tem enredo, personagens, tempo, espaço, pode estar dividido em atos que representam aí, mudou aqui, diversos momentos da ação, pode também ter mudança de cenário, mudança de personagens, e de tal modo o texto teatral possui características peculiares que se distancia de outros tipos de texto, principalmente pela função que lhe é atribuída, né? Que função é essa? A função de ser encenado, né? Então é um texto que não é feito simplesmente para ser lido, ele é feito para ser encenado. Então apresenta o diálogo entre os personagens, algumas observações aí no corpo do texto, né? Como eu falei ali, de acordo com a entonação que deve ter, se deve fazer algum movimento, se é um grito, né? Então é bem diferente. Como é para ser encenado, não existe o narrador, não tem figura do narrador. E assim são os textos em forma de peça teatral, e a gente chega aí ao final das formas literárias, né? Os textos que possuem função estética, que são os textos literários, né? Destinam-se a entretenimento, ao belo, à arte, à ficção, e são 3 as formas literárias que nós vimos aí, uma a uma: poema, ficção em prosa, peça teatral. A gente fala um pouquinho mais sobre as formas literárias no nosso encontro pelo Zoom. Eu aguardo vocês. Fiquem bem e continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Até mais, pessoal!